Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo Jorge Jesus. Dessa vez ele chega em Portugal e diz que não vai trabalhar no Brasil. Revelou também qual o seu provável destino a partir de agora. Você vai ver o vídeo dessa declaração. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu também vou abordar nesse vídeo as recentes declarações aí do Paulo Sousa e do Vitor Pereira. O Jesus voltou para Portugal, sabe-se lá o que ele veio fazer no Brasil, a gente sabe que ele veio curtir o carnaval, pelo menos o desfile das escolas campeãs, né? Ele veio naquele final de semana posterior ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E, claro, veio rever amigos, né? Ele fez muitos amigos aqui no Rio de Janeiro, na imprensa, no próprio Flamengo, na verdade... Quando ele dá aquela entrevista para o Renato Maurício Prado, ele diz que o único jogador que ele conseguiu sair para, enfim, jantar ou se encontrar foi o Gabigol. Que o restante ele até não queria criar muita confusão com o Paulo Sousa. Não deu muito certo, né? Porque ele criou nessa entrevista, que ele disse que não foi uma entrevista, mas, enfim, revelando ao jornalista Renato Maurício Prado várias situações, inclusive, que esperaria até o dia 20 por alguma decisão do Flamengo. E isso acabou repercutindo muito mal. Ele voltou para Portugal e uma repórter da SIC Notícias, que é um veículo de imprensa lá de Portugal, conseguiu fazer uma entrevista com ele no desembarque. Se é que dá para chamar de entrevista, né? Ele está chegando, eu entendo, óbvio, né? Ele está correndo, ele está, digamos, apressado, né? Ele não para atender a repórter, a jornalista, que insiste e a primeira pergunta que ela faz é se ele cogita regressar ao Brasil para trabalhar. Dá uma olhada aí. Acha que vai regressar ao Brasil ainda? Agora não posso. Não vou, não. Depois, ela questiona sobre a situação do Benfica, né, porque como ele disse que tinha uma multa, né, que os clubes poderiam ou teriam que pagar, né, de 10 milhões de euros, por isso que ele não conseguia sair. E aí o Benfica disse que, na verdade, foi uma decisão dele, que, na verdade, nunca foi consultado, aquela coisa toda. Ela questiona ele sobre isso. E qual o provável destino, já que ele não vai retornar ao Brasil? E ele responde. É a Turquia o seu próximo destino? Talvez. Como é que reage às palavras do Benfica que negaram que tinha sido Jorge Jesus a querer sair? Está bem. Desculpa. O Benfica negou que foi o Jesus a querer sair. Confirmar-nos quem é que quis sair? Agora não. E aí vocês viram que no final, o menino que está acompanhando, né, ainda pede uma selfie e ele, mesmo caminhando ao lado do menino, diz, não, agora eu não posso. Tá bem, Jorge Jesus, declarando que não vai voltar para o Brasil, que o seu destino provável deve ser a Turquia. Ele está na mira aí do Fenerbahçe, esse clube de Vitor Pereira, inclusive, e acho que, né, assunto encerrado, capítulo fechado, pelo menos por enquanto. O Jorge Jesus vai estar sempre na história rubro-negra, pelo que ele fez em 2019, está no coração de muitos torcedores, tem uma nova geração de torcedores que não viu o Flamengo de outros tempos, né, mas viu esse Flamengo, que foi incrível mesmo, por desempenho, por resultado, pelo jeito de jogar, por grandes jogadores que tinha, por uma maneira que a gente não estava acostumado a ver aqui no nosso futebol. Um jeito muito intenso de jogar, marcando alto, marcando sem a bola, de muita supremacia em relação aos adversários. Foi um time que sobrou em 2019 e esse mesmo Flamengo não consegue manter a mesma regularidade. Eu sei que o calendário mudou, os jogadores acabaram saindo, então eu não sei se com o Jorge Jesus também ele conseguiria essa manutenção. Ele acha que sim. Na entrevista ao Renato Maurício Prado, ele fala que conseguiria uma hegemonia aí por muitos anos se tivesse ficado, mas ele optou por sair. Eu sei que tem o contexto da pandemia, já falei sobre isso, mas realmente foi uma decisão dele. Ele recém tinha renovado, inclusive, com o Flamengo. E por isso esses dirigentes que lá estão, que já o procuraram outras vezes e que nunca, né, foi possível fechar e tiveram que partir para outros rumos, esses dirigentes também não engoliram muito essa sequência de fatos, né? Diz que não vai voltar, que não pode por causa da multa, daí se oferece, daí diz que não, aí volta e diz que não vai trabalhar no Brasil, enfim, eu acho que capítulo e assunto encerrado. Os dois dos 4 treinadores portugueses, pelo menos dos principais, né, que trabalham aqui no Brasil, se manifestaram. O Abel Ferreira não quis falar muito sobre, o Luiz Castro também não, mas o Paulo Sousa deu uma declaração muito forte, até já falei sobre ela, né? Ele espera que o Jorge Jesus tenha paz
especialmente consigo. Essa é uma declaração muito forte. E sucesso do fundo do coração dele. E que o Jorge Jesus tem que ser exaltado, assim como Paulo César Carpegiani, que ganhou o título mais importante da história do Flamengo, que foi o Mundial de 81. E o Vitor Pereira, ele não quis falar muito, porque ele diz o seguinte na entrevista depois da vitória sobre o Bragantino, a pergunta do meu amigo Thiago Salazar, da Gazeta. Eu não ouvi, segundo ele, da boca do Jorge Jesus a confirmação dessas palavras. A gente sabe por bastidores que ele não negou o conteúdo da entrevista e que nem considerou uma entrevista, que era um bate-papo com amigos, mas não negou o conteúdo. O Vitor Pereira disse que não ouviu da boca do Jorge Jesus aquilo que foi dito, mas que trata-se de um mundo competitivo, que respeita todos os profissionais que aqui trabalham, que respeita o trabalho do Jorge Jesus, mas deixou nas entrelinhas assim, trata-se de um mundo competitivo. Paramos por aí. Não pegou muito bem em Portugal, tudo que o Jorge Jesus fez e falou nos últimos dias aqui, e talvez, né, isso tenha fechado as portas para ele em alguns mercados. Não no estrangeiro, como eles dizem, né? Não no estrangeiro, como o caso da Turquia, que ainda tenta contatar o Jorge Jesus. Eu acho, gente, que esse episódio, como eu acabei de dizer, encerrou um ciclo. Jorge Jesus, parabéns pelo que fez em 2019, talvez com outra diretoria, numa nova gestão, futuramente. O futebol é muito cíclico, né? A roda gira e gira. O Paulo Sousa está sendo questionado, e acho que realmente a gente nunca sabe o dia de amanhã em termos de trabalho de técnico no futebol brasileiro, então pode ser que ele não vença o ano, que eu acharia uma pena, de verdade. Acho que é um cara que tem tudo para dar certo, tem ótimas ideias, é um cara, sabe, com bom discernimento das coisas, um cara elegante, um cara polido, um cara que trata as coisas da forma como tem que ser, está tentando desenvolver um trabalho, não é ele o único responsável pelos insucessos, então eu acho que tomara que o Paulo permaneça. Se ele acabar sendo demitido, porque infelizmente a pressão ela é muito grande, ela é assustadora, ela é injusta muitas vezes, aí eu acho que não será o Jorge Jesus, porque acho que até lá ele também talvez já esteja até empregado, e aí o Flamengo vai olhar para outro técnico. E isso, se acontecer ano que vem, por exemplo, mais ainda, o Flamengo vai seguir a sua vida com outro profissional. É a minha sensação. A gente não pode decretar nada no futebol brasileiro, porque ele realmente não cansa de nos surpreender. Mas nesse caso, eu acho que Jesus e Flamengo foi aquele casamento que encerrou. Pelo menos por enquanto. Não sei o que vocês acham. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!